Rogério Ceni foi demitido do Flamengo e Felipe Melo periga ali de não renovar o seu vínculo com o Palmeiras. E perante ao tamanho desespero da torcida corintiana, eu vi dois absurdos que me motivaram a fazer esse vídeo, até com certo clickbait na thumb, me desculpa. Mas a pergunta é, será que Rogério Ceni e Felipe Melo teriam lugar no Corinthians? Bom, por mais que pareça absurda, tem uma maneira lógica para falar sobre esse assunto. E eu acho que os dois casos se aproximam e se diferenciam de maneiras bem aproximadas. Deixa eu tentar explicar o que eu tô querendo dizer. O Rogério Ceni teve ali a carreira, praticamente a carreira inteira no São Paulo, fez o seu 100º gol como goleiro em cima do Corinthians, sempre provocou bastante. Por mais que seja um cara sério, ele criou essa identificação com o São Paulo e essa não identificação com o Corinthians. Durante toda a sua carreira enquanto jogador do São Paulo, o Rogério Ceni provocou, o Rogério Ceni brincou e o Rogério Ceni derrotou o Corinthians em muitas oportunidades. Só que agora ele é técnico. Ao passo que ele se transforma em treinador de futebol, as coisas mudam um pouco de figura. Eu acho que hoje, em 2021, o Rogério Ceni não teria um mínimo escopo para ser treinador do Corinthians, visto o que ele fez enquanto jogador de futebol. E aí eu não estou entrando nos méritos de capacidade ou não, tá? Isso não é uma notícia, o Silvinho não periga cair pro Rogério Ceni. O que eu falo aqui é uma suposição, é a gente brincar com a realidade. E nessa realidade de hoje, o Rogério Ceni no Corinthians é uma variável, uma questão que não existe. Seria, eu não vou dizer impossível, porque nada nessa vida é impossível, mas seria bastante improvável e não deve acontecer. Porém, eu acho, passados os anos, a partir do momento, se isso acontecer, do Rogério Ceni acumular uma década e meia como treinador de futebol, eu acho que sim, isso poderia apagar, não apagar, mas distanciar o Rogério Ceni da sua história como jogador de futebol e criar um Rogério Ceni treinador. Esse cara, em uma realidade futura que peça tal conjuntura, poderia sim ser treinador do Corinthians. Dá para imaginar o Rogério Ceni mais afastado da sua carreira enquanto futebolista do São Paulo, comandando o Corinthians no lugar de treinador. Já o Felipe Melo também carrega essa rivalidade muito mais acentuada pela própria personalidade do Felipe Melo. De se dizer um cara difícil de lidar, que gosta de provocar, que faz cena, que xinga, que fala mesmo ali no microfone. E diversas vezes o foco dessas falas foram o Corinthians. Eu não gosto da pessoa Felipe Melo, mas eu gosto do jogador Felipe Melo. É um bom jogador. Tem características, sim, que o identificam com o Corinthians, apesar de eu achar que ele passa muito do ponto. Mas ele tem algumas questões ali que poderia se identificar com o Corinthians. Mas eu acho que qualquer negociação com o jogador, que eu também acho que é improvável, não tem nenhuma informação, mas eu acho que sequer cogitar o Felipe Melo vestir a camisa do Corinthians é um dos maiores absurdos que a gente pode pensar com esse time atual. Eu sei que tem jogadores como o Gabriel e outros tantos nomes que vestiram a camisa do Palmeiras e vieram pro Corinthians e vice-versa, mas o Felipe Melo é um caso à parte que extrapola muito mais do que o limite de uma provocação simples e boa no futebol. Eu acho que ele vai pro lado jocoso e pro lado ofensivo que eu não queria que meus jogadores fossem. Claro, o jogador do Palmeiras, quando tá jogando ali, ele gosta. Mas no Corinthians, eu acho que perante tudo o que ele fez enquanto jogador do Palmeiras, seria impossível. Isso eu não estou falando só por ser jogador do Palmeiras, mas por ser o Felipe Melo. Tem uma série de outros jogadores que trocam de times rivais, diretamente ou não, e conseguem manter ali o respeito em ambos os lados. É o caso do William Bigode, que hoje joga no Palmeiras, mas já defendeu as cores do Corinthians e respeitou os dois. O Felipe Melo, eu acho que ele desrespeitou o Corinthians em diversos momentos. E por isso, sequer cogitar o nome dele livre no mercado como uma possibilidade do Corinthians é um dos maiores absurdos que qualquer corintiano ou jornalista pode fazer. Bom, como eu disse, esse vídeo não é uma informação, não é uma especulação, é só pra gente brincar de falar de rivalidade e de pontuar dois jogadores, dois profissionais, e entender um pouco mais essas relações de profissional e pessoal. E você, o que acha? Quais outros jogadores que você nunca queria ver com a camisa do Corinthians e nem mesmo à beirada do campo? Deixe seus comentários aqui embaixo, aproveita para curtir
o vídeo, se inscrever no canal Grande Área e a gente se vê na próxima, beleza? Vai, Corinthians!